Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante de Ti. Eu sei que ela já está diante do Senhor. Ela tem estado diante do Senhor. E aquilo que o Senhor entregou ao seu coração para Amanda, nesta tarde, para estar falando conosco, Senhor querido, que o Senhor a use com graça, unção, poder e autoridade. Meu Deus querido, que através da sua adoração também, meu Deus querido, correntes sejam quebradas aqui na vida de pessoas, vidas sejam libertas, curadas, restauradas, Pai querido, que a bênção do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas nesta tarde. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Obrigado. Glória a Deus. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor, porque adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se existe algo que cadeia não pode prender, que algemas não podem prender, que homem não pode parar, é o poder da adoração, é o poder do louvor, é o poder da adoração sincera, E eu disse ontem que Jesus, ele transformou minha vida, irmãos. E eu não vou ler o texto certinho da Bíblia, mas eu queria compartilhar algo antes de cantar com vocês, e deixa a música CD rosa, CD branco, música 3, o Louve aí. Ontem vieram pedir 2 canções, uma foi o Louve e a outra eu vou cantar no final, que é Até o Fim. Mas aí uma história me chama a atenção na Bíblia, que é uma história que está relatada, para você ler depois em casa aí, no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. É quando um certo fariseu chama Jesus para entrar em sua casa, ele oferece uma refeição. E Jesus adentra a casa daquele fariseu, e eu já vi muitas preleções sobre isso, e vejo que esse fariseu, ele não tinha intenção de adoração, ele queria mostrar para as pessoas que ele era um homem poderoso e que ele tinha Jesus na casa dele. Muitas vezes a gente tem levado Jesus para mostrar algo para as pessoas, e não para poder adorá-lo em espírito e em verdade. Ser crente hoje está na moda, não está? Eu sou de Jesus, dizem muitos. Pode até carregar uma cruz no peito, pode até usar uma camiseta com Jesus muito grande, mas Jesus é o que para você? Será que ele é só um símbolo? Será que ele é algo só para que você cresça na sociedade? Será que é algo que você carrega como um amuleto? O que Jesus é para você? E o fariseu entra com Jesus, oferece aquele banquete para Jesus, Jesus se assenta à mesa e começa a se alimentar. Existem pessoas ali que não foram convidadas, mas estão encostadas na parede, ouvindo e vendo aquelas pessoas conversarem, se alimentarem. Mas algo me chama a atenção, porque muitos ali foram ver se Jesus estaria ali, ver o que Jesus ia falar, ver se Jesus era Jesus de verdade, se ele era o Filho de Deus de verdade. Uns ali foram até para zombar de Jesus, quem sabe. Esse homem não faz milagre, como muitos disseram na Bíblia aí, é filho de Belzebu, esse homem é um homem qualquer, é um enganador, é um mágico, que faz algumas magias, as pessoas acreditam que ele faz. Mas existia uma mulher lá naquela casa, com um coração diferente. Existia uma mulher naquela casa, que entrou ali com um único propósito, o de adorar ao Senhor. Aquela mulher, vista pela sociedade como pecadora,
Uma mulher cheia de pecados, de transgressões. Ela se espreita, ela acha um meio de se aproximar de Jesus e consegue chamar a atenção não só de Jesus, mas de todos aqueles que estavam naquela casa. Aquela mulher se prostra aos pés do Senhor Jesus e começa a chorar, adorando a Jesus em espírito e em verdade. E ela começa a chorar e derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus. E os pés de Jesus se encharcam com suas lágrimas. Ela desamarra o seu cabelo e começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. E continua adorando e exaltando o nome do Senhor. Continua adorando porque ela sabe quem adora. Ela sabe que aquele homem que está ali na sua frente não é um amuleto, não é um homem qualquer, mas é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é digno de ser adorado, de ser louvado. Então ela pega algo que é muito precioso, o que há de mais precioso para aquela mulher, que deve ter demorado muito tempo para comprar aquilo que ela levava. Ela quebra o vaso e derrama o óleo sobre os pés de Jesus e continua adorando e exaltando o nome de Jesus. E há um questionamento de Jesus aceitar tudo aquilo daquela mulher. Como é que Jesus, sendo quem Ele é, o Filho de Deus, aceita a adoração dessa mulher? Mas Jesus dá testemunho sobre ela, diz que a fé dela o salvou, e diz que ela muito o amou, e porque ela muito amou, todos os pecados dela, naquele momento, foram perdoados. Irmãos, que coisa fantástica. Pecadora, mulher de vida fácil, quantos pecados. E eu olho para a minha vida. Eu já rejeitei Jesus, como eu disse ontem à noite. Deixei Jesus para trás. Queria ganhar um mundo. Mas quando Jesus me chamou, porque a Bíblia diz que não fui eu que escolhi a Ele, mas Ele escolheu a mim. Quando Jesus me amou, quando Jesus me chamou, Ele nunca jogou na minha cara nenhum dos meus pecados. Nada. Nenhum. Ele me curou. Ele me amou. Ele me restaurou. Ele me deu um novo coração. Me fez dele adoradora. Porque é isso que eu sou. É isso que eu sei fazer, é adorar o Senhor. Mas nunca me jogou nada na cara. Ele simplesmente me amou. Me amou. Quando Jesus te recebeu, Ele nunca te julgou pelo aquilo que você tinha feito. Ele não se lembra do seu passado. Aquilo que passou, passou para Ele. Como diz um pastor, ele joga no mar do esquecimento e não tem varinha para pescar de volta. Não. Ele muito te amou. E sabe a única coisa que Ele quer de você? Que eu me lembre, que eu fico me martirizando, Amanda, oh Jesus, eu pequei contra ti. Não. Jesus quer de você o que aquela mulher fez, que você o adore, em espírito e em verdade. Jesus quer que você o ame acima de tudo e acima de todos, porque Ele vendo o teu amor, Ele também te ama, e Ele vai te amar, Ele vai te perdoar, Ele vai te resgatar, Ele vai te restaurar, Ele vai estar contigo todos os momentos e Ele vai te carregar no colo, como foi dito aqui essa tarde. E a única coisa, pode soltar, querido, que Jesus quer de você é uma adoração sincera, é uma adoração com o coração quebrantado, um coração sincero. Deus quer que você se rasgue essa tarde, Deus quer que você se prostre essa tarde, Deus quer que você derrame as lágrimas aos seus pés, Deus quer de você a verdadeira adoração. Para ser um adorador, não precisa muito mais que um coração quebrantado, um coração contrito e com amor. O verdadeiro adorador, não importa onde está, sabe o que ele faz? Ele
e simplesmente adore. No momento exato Deus vai lhe tocar. Comece a adorar que você vai ver a diferença. Dentro de uma fornalha Deus vai, dentro de uma prisão meu Deus vai, e na cova dos leões vai também, onde adorador meu Deus vem, quebrando muros, derrubando tudo por você, adormecendo os inimigos pra salvar você. Ele trabalha 24 horas, tem nas mãos a chave que te dá. É o segredo aí, minha irmã. Quer vitória, adore. Quer receber vitória da parte do Senhor? Quer receber milagre na tua vida, adore. Sem adoração, Deus escuta as batidas do teu coração, pulsando no louvor, em total adoração, adorando e louvando. Faça isso, irmão. Não fique quieto, não. Então não fica quieto, não, meu querido irmão. Adore e exalte o nome dele. Ele está aqui nessa tarde. Ele veio receber a nossa adoração. Em total adoração, adorando e louvando. Faça isso, irmão. Então não murmure, não reclame. Adore, adore, adore. Só louve, só louve, só louve, só louve. E ouça o barulho das correntes, meu irmão. Sinta o terremoto, Deus irá tremer o chão. Não importa onde esteja, simplesmente louve. Cercado, aprisionado, não se entregue, irmão, louve. Quando Deus contempla o coração adorador, Ele move o universo inteiro a seu favor. Minhas queridas, eu tenho plena convicção de que enquanto a gente adora aqui o Senhor essa tarde, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na vida do teu filho, na vida do teu esposo. Deus está curando pessoas neste momento. Enquanto a gente adora e exalta o nome dele aqui, enquanto a gente quebra o vaso de alabastro e derrama o perfume sobre Jesus, Ele está trabalhando, Ele está perdoando, Ele está fazendo milagres em nossas vidas. Aleluia! É louvar, é louvar. Não fique quieto, não. Solte a adoração. Deus escuta as batidas do teu coração, pulsando no louvor, em total adoração, adorando e louvando. Faça isso, irmão. Não fique quieto, não. Solta a adoração, pulsando no louvor, em total adoração, adorando e louvando. Faça isso, irmão. Louve, 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 louve. E ouça o barulho das correntes, meu irmão. Sinta o terremoto, Deus irá tremer o chão. Não importa onde esteja, simplesmente louve. Cercado, aprisionado, não se entregue, irmão, louve. Quando Deus contempla o coração adorador, Ele move o universo inteiro a seu favor. A seu favor. Aleluia. Você pode até não estar vendo, minha irmã, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Às vezes é difícil a gente entender que Deus trabalha no silêncio. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus ficou em silêncio por 3 dias. Jesus é morto, é enterrado. E muitas pessoas naquela época dizem, acabou. Morreu. Existia um silêncio. Seus discípulos se reuniram, havia um silêncio. Mas enquanto o silêncio era feito aqui, Deus trabalhava lá e tomava a chave da mão do diabo.
descia até o inferno e a chave da morte ele tomou da mão do diabo. Tudo isso em silêncio. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Deus trabalha em silêncio, querido. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando na vida do teu filho. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando na vida do teu filho. Teu esposo, Deus está trabalhando na vida dele sim. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando na vida dele sim. Deus está trabalhando. E certa feita eu cantei essa canção numa cidade do entorno de Brasília. E eu fui para uma campanha evangelística, eu ia cantar só canções evangelísticas. E o Espírito Santo de Deus no púlpito, quando eu fecho o olho assim, fico quietinha, porque ele está falando alguma coisa comigo. E às vezes eu fecho o olho, fico quietinho, depois eu abro, porque ele já falou, eu continuo ministrando, mas eu continuo cantando e prestando atenção naquilo que eu tenho que fazer, porque eu obedeço ordens. Eu costumo brincar com as pessoas que eu não canto, eu canto de dupla. Você pode não estar vendo, mas o Espírito Santo está aqui. E ele é a primeira voz, eu sou a segunda. Eu canto com ele. Então quem dá a ordem é ele. Eu faço o que ele pede, o que ele manda. E eu estava ali cantando, e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, cante e louve. E eu assim, teimosa, falei, Espírito Santo, louve. É uma música para crente. O Espírito Santo disse, cante e louve. E eu comecei a ministrar e cantar essa canção que eu cantei aqui agora com vocês. E o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, grite bem alto, que eu estou quebrando cadeias neste lugar agora. Eu disse, amém. E eu gritei, Deus está quebrando cadeias agora aqui neste lugar. Terminou o culto, eu fui conversar com algumas pessoas, não consegui chegar na banca onde estavam os CDs, mas fiquei conversando ali dentro. Quando eu cheguei ali lá fora, uma amiga me procurou e disse, olha, eu tive que dar um CD para uma pessoa. Eu disse, amém. Não tem problema. Ela disse, essa menina veio aqui desesperada, pedindo um CD, disse que não tinha dinheiro, e eu conheço a história dela. Eu disse, qual é a história dela? Ela disse, Amanda, essa moça, ela foi ao Maranhão, numa cidade chamada Codó, fazer um pacto com Satanás, porque o filho dela não podia andar. Ela fez o pacto, voltou para Brasília, e quando ela desceu do avião, ela botou os pés no solo brasiliense, ela ficou louca. Era como se Satanás tivesse dominado a vida dela. Ela chegou em casa, rapou a cabeça, jogou álcool no corpo, ateou fogo, porque o filho dela não voltou a andar. Satanás disse que ele voltaria a andar. Mas quem é o dono do poder é o nosso Deus. Ele pode até querer parecer um leão, mas o verdadeiro leão é o da tribo de Judá. Ele fica ao derredor, mas nós temos o leão da tribo de Judá. E essa moça saiu desesperada e pediu o CD, e eu dei para ela, Amanda. O nome dela é Adriana. Eu amei, glória a Deus. E eu voltei àquela cidade 3 meses depois. E eu saí para jantar com essa amiga lá que eu tenho, e ela disse para mim, lembra da moça que pediu o CD, lá na porta da igreja? Eu disse, lembro. Adriana, né? Isso, Adriana, porque essa minha amiga chama Adriana, então não tinha como esquecer. Eu fui visitar a Adriana. Você lembra da história da Adriana? Eu disse, lembro. Ela disse, Adriana, naquele dia, disse que quando você deu aquele brado, as correntes caíram. A Adriana pediu o CD e foi para casa. Quando eu fui visitar ela, Amanda, ela veio correndo do fundo com o CD abraçado nos braços e disse assim, esse CD mudou a minha vida. Essas canções mudaram a minha vida. Sabe o que aconteceu com a Adriana, Amanda? Eu disse o quê? A Adriana hoje é ministra de louvor, ela canta na igreja e adora e exalta o nome do Senhor. É Deus trabalhando no silêncio, queridos. A gente pode não estar vendo o que está acontecendo aqui nessa tarde, mas Deus está trabalhando. Deus está quebrando correntes, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E se não acontecer o milagre que você precisa, querido irmão, eu estou aqui para profetizar que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, porque o dono do milagre está aqui. O Todo-Poderoso está aqui, aleluia. Eu vivo uma vida de milagres, eu tenho uma vida de milagres, eu tenho tantos milagres para contar para você, que se a gente ficasse aqui o dia todo não daria. Eu fui curada de um início de surdez ali na cidade de Uberlândia, como os médicos não. Quando eu fui diagnosticada por um médico, ele disse, olha, isso é um início de surdez. Eu trabalhava como operadora de telemarketing, e eu ouvi um estouro no meu ouvido, e eu corri para o médico, ele disse, olha, corre para uma pessoa agora que a gente precisa fazer um tratamento com essa menina, porque ela está com início de surdez, a gente precisa procurar um especialista. E aquele dia era uma segunda-feira como essa, e lá na minha igreja tinha círculo de oração.
Eu disse que médico que nada. Eu vou procurar o doutor Jesus. Eu fui para o círculo de oração, cheguei lá, pedi para as irmãs orarem por mim, o meu ouvido todo tampado, eu escutava assim a coisa mais horrível do mundo. Eu disse: Jesus, como é que eu vou cantar? Eu não preciso só da voz para cantar, irmãos. Quem não sabe, a gente precisa mais do ouvido do que da voz. Um bom cantor, ele é muito bom de ouvido. Cuidado para conversar bem muito perto de mim, que eu escuto tudo, irmão. Eu sou boa para escutar, só vendo. Jesus desentupiu tanto o ouvido que eu escuto a alguns metros de distância. E eu fui para o círculo de oração, as irmãs fizeram aquele círculo mesmo, me colocaram no meio, e eu dobrei o joelho e comecei a orar. Eu disse: Deus, não vou procurar um médico, mas eu estou aqui por causa do médico dos médicos. A Bíblia me diz que o Senhor curou muita gente. A Bíblia diz também que muitos dos milagres que o Senhor fez não estão relatados na Bíblia. São muitos milagres. Eu quero fazer parte desse rol, Pai. Eu quero ver o teu milagre acontecer na minha vida. E eu senti como uma esponja, irmãos. Sabe quando você enche a esponja de água, quando você está lavando louça? Eu senti como se alguém tivesse pegado uma esponja, enchido de água e jogado uma água. A água foi descendo, mas era uma água invisível. E quando a água descia, meu ouvido foi desentupindo e eu voltei a ouvir perfeitamente na hora. Porque Deus faz milagre. Porque Deus faz milagres acontecerem. E eu disse ontem que eu passei 13 anos aprendendo a navegar no oceano de Deus, a viver no deserto. E como eu aprendi a me alimentar no deserto. Eu queria cantar uma canção, antes de contar mais um pouquinho, aí para a gente conversar mais um pouquinho, que eu ainda tenho alguns minutos. Eu não ia cantar essa canção, é do CD novo. Eu estou com playback aí, só que eu presto muita atenção, eu fico quietinha. Quem me conhece sabe que eu fico bem quietinha, sentada, prestando atenção em tudo que está acontecendo no culto. Irmãos, Deus age desde o primeiro instante. A hora que a irmã começa, aquelas fotos que estavam sendo tiradas aqui, Deus já estava trabalhando há muito tempo. Deus começa a trabalhar, a gente começa a vestir a roupa para ir para a igreja, Deus já começa a trabalhar. É assim que Deus faz. E eu começo a prestar atenção em tudo que está acontecendo. E houve uma frase aqui de duas moças, que disseram que Jesus pegou elas no colo. E eu canto uma canção sobre isso, o CD novo, depois eu vou vir lançar ele aqui em nome de Jesus. O CD Segredo para Vencer. E essa canção fala disso. Ela fala que a luta não acabou. Existe um evangelho sendo pregado que a gente aceita Jesus e vive uma vida só de vitória, só de bênção, né, pastora Cássia? Quantas lutas, né, pastora? A gente olha para essas irmãs aqui abençoadas, bonitas, elegantes, só Jesus sabe o que elas estão passando hoje, meu irmão. É um leão por dia, tá? Tem que passar no riacho quase todos os dias, pegar uma pedrinha para derrubar um gigante. Não é fácil. A guerra não acaba. Mas Jesus sempre tem um colo para nos dar. Um amparo, uma ajuda, um auxílio. CDzinho laranja aí, do novo, música 5. Essa canção diz que nós estamos em guerra. Que nós vivemos às vezes no silêncio. E às vezes, muitas vezes a gente não consegue nem falar. Só consegue sussurrar, só consegue chorar. Mas a luta não acaba aqui, nós temos certeza. Mas nós temos plena convicção de que Deus tem nos ajudado a guerrear e que nós brevemente trocaremos essa cruz pela coroa de glória e estaremos com Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer cada luta, cada gigante vai ser derrubado. Nós vamos vencer em nome de Jesus. É tão bom no meu silêncio te buscar e te encontrar. Quantas vezes em sussurros eu só consegui chorar. Cada gota de uma lágrima produziu no meu olhar uma luz que nem o sol foi capaz de expressar. Me senti como criança, mas não era a sensação. No teu colo eu cantei, Pai, segura minha mão. Já foi carne, sabes bem o que é querer voltar quando um cálice é preciso tomar. A luta não acabou, ó Pai, de novo estou querendo teu colo. Me dá o teu colo. Chorar contigo é crescer, não
Deus está te abraçando essa tarde. Deus está te carregando no colo e dizendo para você que você é mais que vencedor, que nessa luta Ele está com você, aleluia. É tão bom no meu silêncio te buscar e te encontrar. Quantas vezes em sussurros eu só consegui chorar, e cada gota de uma lágrima produziu no meu olhar uma luz que vem do sol. Foi capaz de expressar, me senti como criança, mas não era sensação. No teu colo eu cantei, Pai, segura minha mão. Já foi carne, sabes bem o que é querer voltar, quando um cálice é preciso tomar. A luta não acabou, ó Pai, de novo estou querendo teu colo. Me dá o teu colo. Chorar contigo é crescer, não posso retroceder. Me abraça agora. Eu só venço o mal se for assim. É amargo o sabor de negar o teu querer. Não troco tua vontade, eu prefiro assim. É amargo o sabor de negar o teu querer. Teus princípios anulam o meu fim. Ó Pai, de novo estou querendo teu colo. Me dá o teu colo. Chorar contigo é crescer, não posso retroceder. Me abraça agora. Eu só penso mal se for assim. A luta não acabou, ó Pai, de novo estou querendo teu colo. Me dá o teu colo. Chorar é crescer. Me abraça agora. Eu só penso mal se for assim. Eu só venço o mal se for assim. Eu só venço o mal se for assim. Aleluia. A gente só vence o mal se a gente estiver nos braços de Jesus. E Jesus nos entende. Quando eu digo nessa canção que Ele sabe muito bem o que é, às vezes, chegar um cálice para você ter que beber, e você não querer beber aquele cálice, não porque você não quer, mas porque é difícil. Quando Jesus Cristo foi para ser crucificado, e Ele pede ao Pai: Pai, passa, se possível for, esse cálice de mim. Mas a frase mais linda vem depois: mas contudo, seja feita a tua vontade. É difícil, irmão. É difícil. Eu tive que perdoar o meu pai. E não foi fácil perdoar o meu pai. Não foi fácil perdoar o meu pai. Porque papai fez coisa que me magoou muito, que um pai não faria com um filho. Doeu muito, irmãos, por muito tempo. A ferida ficou aberta. E eu deixei essa ferida lá no meu coração e disse para Jesus: Jesus pode tomar conta do meu coração, mas essa ferida o Senhor não toca. Quero ficar remoendo ela. Quero ter ódio do meu pai. Quero ter raiva dele. Meu pai é um ninguém. Por que ele fez isso comigo? Eu não queria que Jesus tocasse nessa ferida. Eu arrumei um quartinho para essa mágoa, para esse rancor, e deixei ele guardado.
Continuei ministrando, cantando. Cantava, gravei CD, casei, e a ferida estava lá. Ó, Jesus, não toca nela. Não toca. Dei meu coração para o Senhor, mas o quarto ali eu não dou a chave é minha. Tá, Jesus? Pode fazer o que o Senhor quiser do resto. Mas nessa aqui o Senhor não toca. Irmãos, quanto a mágoa, quanto ressentimento. Eu quase destruí o meu casamento por causa desse ressentimento. Meu casamento teve por um fio. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentada na cama com meu esposo. E ele disse para mim, e agora? Tudo por causa de uma mágoa, uma falta de um perdão. Porque para mim aí já ninguém valia mais. Meu esposo devia ser igual ao meu pai. Mas não era. Aquilo que me remoía, era como se eu fosse uma coitadinha. Ô Jesus, olhe para mim, que coitadinha que eu sou. Né? Ai, que pobrezinha que eu sou. Quanta dor eu sofri, ó. Fazendo aquele bichinho do desenho animado que era da minha avó, ó céus, ó vida, ó azar. Né? E Jesus lá doidinho para limpar tudo, deixar tudo perfeito, para eu viver em plena paz, alegre, ter uma vida plena em Jesus Cristo, mas eu não deixava Ele mexer. Sabe, irmãos, precisou do meu casamento quase acabar. E eu decidi que era a hora de perdoar o meu pai. Não é fácil, como eu disse. Eu relutei muito, eu disse, Jesus, eu posso falar daqui? Pai, eu te perdoo. Ele está lá em Minas Gerais. Às vezes o cálice vem e a gente quer falar, passa-se de mim, Senhor, Jesus, passa esse cálice, deixa eu perdoar daqui, deixa eu falar. Eu fiz tratamento com psicólogo, com pastor psicólogo. Às vezes tem coisas que precisam, irmão. A gente, por muito tempo na Assembleia de Deus, ficava assim, irmão, do demônio, tanto de coisa era do demônio. Os irmãos morriam com depressão e a gente não deixava o irmão conversar com o psicólogo, era do demônio o psicólogo. Não é não, irmão. Quantos pastores e quantos... Tem algum psicólogo aqui? Olha aqui, irmão. Eu procurei ajuda com o pastor psicólogo. E ele me ajudou muito, irmãos. Meu casamento estava quase acabando, meu casamento é lindo, maravilhoso, ungido de Jesus. Pensa que eu estou morrendo de saudade de ver meu marido beijar, cheirar ele. Ô, irmão, os céus ali se abrem, a glória desce, é uma felicidade completa. Porque eu liberei perdão, porque eu perdoei meu pai. Houve alguns confrontos com o pastor lá, ele fez uma técnica lá que eu nem sei como é que ele fazia, que era meu pai. Irmão, tinha um dia que eu tinha vontade de bater no pastor. Mas saiu tudo, sabe? Expurgou, irmão, a ferida abriu, eu deixei Jesus abrir a ferida, tirar aquele pus, expurgou tudo, saiu tudo, limpou, e foi limpando, eu fui lá no meu pai, orei com imposição de mão, dizendo que eu perdoava meu pai, e orei por ele, e liberei todo o perdão. Eu disse, pai, eu perdoo tudo que o Senhor fez, está tudo acabado. Ele até não entendia muita coisa não, porque acho que nem lembrava, esse negócio assim, porque, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Deixa a música 5 do CDzinho branco preparado. A música 5 do CD branco. A gente tem que entender uma coisa, e vou dizer para você porque eu tenho experiência com isso. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é ele. A gente tem que entender que um ser humano, em sã consciência, não faz algumas coisas não, meu irmão. É demônio, é Satanás que aprisiona a pessoa. Deus que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Você acha que a gente, o ser humano em sã consciência, debaixo da graça de Deus, vai fazer algumas atrocidades? Não vai. É Satanás. Você tem que começar a olhar para essa pessoa e dizer, não é ela, é Satanás, mas eu te repreendo, Satanás. A minha luta não é contra o meu pai, a minha luta não é contra o meu filho, mas a minha luta é contra Satanás, a minha luta é contra os principados e as potestades desse mundo tenebroso, a minha luta é espiritual, não é material, a minha luta é espiritual. E começar a mudar o foco, querido irmão. Você fica com raiva dessa pessoa, com raiva das pessoas, achando que elas estão fazendo alguma coisa. Não são elas, são aprisionadas por Satanás. Eu entendi isso. Que não era o meu pai, que me magoava, que me machucava, que queria me levar para cá. Meu pai dizia que eu era a telecena dele, irmãos, que eu era a aposentadoria dele, que eu ia ganhar muito dinheiro cantando e ele ia ganhar nas minhas costas. Hoje ele me vê cantando, às vezes ele até confunde. Um dia ele ouviu o Damares cantando, ele disse, minha filha está cantando. Eu disse, pai, eu chego lá, pai, calma aí. E ele sonha assim, irmãos, ele vive num mundo, tadinho, eu tenho dó.
Um dia ele falou para os outros que eu fui embora para Brasília, porque eu tinha passado na Polícia Federal. Eu era policial federal. Eu disse, meu Deus, meu pai tem umas ilusões, assim, ele voa, viaja, ele inventa tanta mentira que ele mesmo acredita nas mentiras que ele conta. Mas hoje eu sorrio de tudo que aconteceu, porque eu vejo que em tudo Deus estava me dando experiência. Só que precisou de uma coisa, eu dobrar o meu joelho e confessar. E pedir para Deus, Deus, eu quero que o Senhor entre naquele quartinho. Está aqui a chave. Está aqui o coração. É teu, Jesus, pode abrir. Vai doer, Jesus, eu sei, mas expurga a ferida. Pode tratar da forma que o Senhor achar necessário. Eu dobrei o meu joelho com meu esposo aquele dia, irmãos, e Deus me perdoou. Eu comecei o tratamento, fui lá no meu pai, e liberei perdão sobre a vida do meu pai. Vivo uma vida plena hoje, mas é preciso que você dê o primeiro passo. Simbolicamente, não sei se é todas, mas Deus está me mostrando que existe mulher que tem esse quartinho dentro do coração. Tem esse quartinho aí. Não sou eu, Amanda. Não precisa saber quem é você. Não quero saber também, porque eu não preciso. Quem precisa saber é Jesus. Essa tarde ninguém precisa saber de nada. Precisa saber de alguma coisa, pastora Cássia? Não. Deus quer agora, na mão dele, a chave do quartinho. Agora. Deus está pedindo agora a chave do quartinho. Ele diz para você, quanto tempo você tem sofrido? Eu tenho tentado entrar nesse quartinho. Quanto tempo você tem deixado esse mal te consumir? Essa ferida te consumir, esse câncer enraizar na tua vida, mas hoje em nome de Jesus, Deus está pedindo a chave, entregue a chave para Jesus, abra o teu coração para Ele. Enquanto eu vou cantar essa canção, você vai fechar os seus olhos e entregar espiritualmente essa chave para Jesus. Jesus, começa hoje a mudar a história da tua vida, vai acontecer milagre, o quartinho vai ser aberto, Jesus vai entrar, dominar o seu coração. Hoje começa a limpeza de Jesus Cristo. O câncer vai ser arrancado com raiz de tudo da tua vida, querido irmão. Pode soltar. Enquanto eu canto essa canção, o Espírito Santo me diz que Ele vai trabalhar sobre vidas aqui agora. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Eu vou cantar essa canção como uma oração. E Deus vai trabalhar. Entrega o quartinho. Entrega a chave agora, minha irmã. Entrega a chave agora para Jesus. Libere o perdão agora em nome de Jesus. Senhor, não é fácil confessar, justificar é bem melhor. Não admitir minhas fraquezas é não aceitar tudo que sou. Dobrar os joelhos, sei que posso me derramar e mais além. Ter uma conversa assim profunda que só pelo Espírito se tem. A sinceridade te agrada, segredos da alma todos têm. Mas hoje eu me abro e confesso a sinceridade nesse alguém que necessita, que tem fraquezas, que tem segredos, que sente medo, que tem desejos secretos e ocultos, mas tudo sabe, Senhor, de mim sabes tudo. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a chave agora nas tuas mãos, Pai. Começa a trabalhar, Espírito Santo de Deus. Começa a trabalhar, Espírito Santo de Deus. Começa a remover a ferida, Espírito Santo de Deus. Começa a trabalhar em nossas vidas essa tarde, Espírito Santo de Deus. Senhor, não é fácil confessar, mas o meu prazer é te dizer que eu necessito ouvir tua voz, sentir tua mão me socorrer. A tua palavra me consola, se desesperado eu estou. Teu sangue apaga os meus
meus pecados. Minha alma se rende a ti, Senhor. A sinceridade te agrada. Segredos da alma todos têm, mas hoje eu me abro e confesso a sinceridade nesse alguém que necessita, que tem fraquezas, que tem segredos, que sente medo, que tem desejos secretos e ocultos, mas tudo sabe, Senhor, de mim sabes tudo. O que necessito, que tenho fraquezas, que tenho segredos, também sinto medo, que tenho desejos secretos e ocultos, mas tudo sabe, Senhor, de mim sabes tudo. Tudo sabe, Senhor, de mim sabes tudo. Aleluia, glória a Deus. Parece que dá um alívio, irmão, quando eu entreguei a chave para Jesus, era assim, parece que tiraram um peso das minhas costas. E é muito bom entregar tudo nas mãos do Senhor, como diz aquele hino. Tudo entregarei. É tão bom entregar tudo nas mãos do Senhor, como diz o Indapa. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E a chave está ficando hoje no altar de Jesus Cristo, amém? Aleluia! Para terminar, que nosso horário já está, tinha muita coisa para contar, irmãos, mas uma hora eu volto, eu estou toda suada aqui. Deus tem feito tantos milagres na minha vida, eu estou partindo para o 3º CD, como eu disse ontem, mas é milagre atrás de milagre. Se você pergunta como é que eu gravo meu CD, como é que eu consigo gravar, eu digo para você, milagre, irmão. Que eu abro o olho e Jesus faz. Jesus manda eu entrar no barco e falar, vai. Porque eu tinha até o ano passado, no início desse ano, eu tinha uma gravadora que iria bancar todos os gastos do meu CD. E o Espírito Santo de Deus, eu fui num evento, eu orei durante 7 dias de madrugada para Deus me revelar o que Ele queria no meu ministério. E Ele trancou tudo quanto é porta, irmãos, eu fiquei sem agenda até maio. Trancado. E Jesus disse para mim, vou trancar tudo. Eu disse, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu preciso de agenda. Ele disse, vou trancar. Vou botar você numa caverna. Ninguém vai te enxergar. Eu disse, Jesus, só o Senhor, né? Ele é só eu. Mas quando eu tirar da caverna, até quem não quiser te ver vai ter que te ver. Eu disse, ó. E eu fiquei nessa caverna até maio, quando eu concluí o meu CD no final de maio. Em junho ele foi. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, disse assim para mim, que Ele iria me tirar da onde eu estava. Não sei porquê, mas Ele manda na minha vida, Ele faz o que Ele quer. Eu disse, mas é agora, Jesus. Ele disse, deixa comigo, que milagre é a minha especialidade. Eu disse, amém, faça o teu milagre. Irmão, o CD está lindo. O Flávio me liga todo dia, tem dia que ele me liga 10h30, 11h da noite. Irmão, Amanda, estou escutando, já chorei, fulano já chorou, outro já chorou. Porque Deus está fazendo milagre antes do CD sair, minha irmã, da fábrica. Deus já está fazendo milagre através desse CD. Então eu conto com as orações dessa igreja de você, cada um de vocês, que Deus possa abençoar, retribuir. Eu não vou cantar, não, eu vou cantar até o fim, tá? Isso aí, ela pediu ontem, eu vou cantar. E eu lembro que, quando eu me converti, eu fui direto para Uberlândia. Esse é o meu último testemunho rápido, para me cantar uma canção, até o fim, CD preto, música 6. Se eu não estou enganada? É 6, né? Sabe mais do que eu, o número de CD. E eu
eu fui mudar e morei sozinha muito tempo, irmãos. Morei com parente, depois eu morei com 2 missionárias e foi muito difícil para mim, essa questão de morar sozinha. 19 anos de idade, que eu saí de casa. E foi muito complicado e eu brinco muito que eu costumava vender o almoço para comprar janta. E um dia eu disse meu testemunho, eu brinco muito que eu sou mineiro, eu uso um palavreado bem mineiro. E aí eu disse um dia numa igreja, irmão, era tão difícil que eu vendia o almoço para comprar a janta. Um irmãozinho lá no Nordeste veio, irmã, que dificuldade, hein? Ter que vender a marmitinha do almoço para comprar a janta. Eu disse, irmão, foi no sentido figurado que eu quis dizer, que a coisa era difícil, mas não era bem assim. E foram momentos muito difíceis que eu passei ali em Uberlândia, irmãos, foi difícil. Difícil. Eu lembro que teve uma época, irmãos, que o dinheiro não dava muito, então eu comprava a passagem, pegava 3 ônibus para chegar onde eu morava. Eu lembro que eu comi muito pastel com suco. Comprava pastel porque ganhava o suco. Quando não era pastel com suco, era cachorro quente com suco. Eu fiquei muito tempo sem comer pastel e cachorro quente, porque era só isso que eu comia. Então, o rapaz fazia a pizza grande, fatiava ela assim, vendia o pedaço da pizza com Coca-Cola, né? Mas aí eu comi muito tempo. Não porque... Eu não vejo isso como desvantagem, eu vejo como um aprendizado da parte de Deus. Porque hoje eu sei, hoje eu posso dizer para você que eu sei louvar ao Senhor, tanto na tristeza quanto na alegria, quanto na falta, quanto na abundância. Sou igual ao apóstolo Paulo. Em tudo eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu precisava passar por um monte de coisa para aprender. Irmãos, 13 anos foi um aprendizado e tanto. José ficou 13 anos. Desde o sonho até a ascensão, 13 anos. Davi, quando ele foi ungido por Samuel, até ele subir no trono, foram mais 13 anos, irmão. Se você for ver aí o negócio, e eu passei por esse. Eu falei, Jesus, não podia ter sido menos, não? Não podia ter sido menos, não. Eu passei 13 anos, irmãos. 13 anos aprendendo a viver os milagres de Deus. E um desses milagres aconteceu lá em Uberlândia. Eu lembro como se fosse hoje, tudo acontecendo, as coisas difíceis, eu chegando tarde em casa, e teve uma época que eu me sentia muito sozinha, muito desamparada, e eu fazia uma única oração. A minha oração era essa. Durante vários dias, minha Marisete, eu fazia essa oração. Dobrava o joelho, colocava minha cara no pó e dizia, Deus, eu queria que o Senhor estivesse aqui e me pegasse no colo. E chorava e dormia. Chegava no outro dia, a mesma oração, Deus, como eu queria que o Senhor estivesse aqui e me pegasse no colo. Chorava, dormia. E num desses dias eu fiz essa oração, chorei muito, tranquei o meu quarto. Meu quarto era, quem conhece tramela aqui? Os mais antigos não precisam nem saber o que é isso. O meu quarto era fechado com uma tramela por lado de dentro, irmãos. Só por dentro. Então, só eu que podia abrir e fechar o meu quarto. Então, nesse dia eu fiz essa oração, tranquei o meu quarto e me deitei. Apaguei a luz e me deitei. De repente, eu escutei a porta do meu quarto se abrir. E eu levei um susto. Eu disse, como abrir a minha porta? E eu senti uma paz muito grande e uma voz, aquieta-te. E eu fiquei quietinho. Eu não tive nem coragem de abrir o olho assim, ó. Fiquei bem quietinho. Mas assim, era como se eu estivesse flutuando. E eu fiquei quietinho e eu escutei os passos. Ploque, ploque, ploque. Vindo em minha direção. E eu continuei quietinho ali. De repente, ele se sentou na minha cama. A cama se abaixou. Ele pegou a minha cabeça, colocou no seu colo. E eu senti a mão dele passando no meu rosto. E dizia, eu estou aqui. Eu te amo. Eu nunca te deixei. Você não me chamou? Eu estou te pegando no colo. Eu não te desamparo. Eu não te deixo. Queridos irmãos, no momento de maior dificuldade, você pode não estar vendo, mas Deus está te carregando no colo. Deus está contigo todos os momentos. Naquela noite, eu adormeci nos braços de Jesus, dizendo que me amava e que nunca me abandonou. Porque Ele é Deus, irmãos. Eu sei que é difícil as pessoas acreditarem nisso, mas eu estava com Jesus, eu estive com Ele. Eu não conheço Jesus só de ouvir falar, eu o conheço porque Ele é meu Deus, Ele é meu guia, Ele é meu protetor. Ele nunca me desamparou. Podia o que acontecesse, mas Jesus Cristo nunca me deixou, nunca. E Ele não vai te deixar.
Ele não vai te desamparar, porque Ele é teu Deus, Ele é teu Deus, querido irmão. Coisa grande fez Ele por você na cruz do Calvário. Que é maior do amor do que esse, daquele que dá a vida pelo seu próprio amigo, pelo seu amigo. Jesus Cristo tem amor por mim, por você. Ele tanto amou que a vida deu por mim, por você. Então um abraço, querido, um colo, é mínimo, perto do grande amor que Ele demonstrou por mim, por você na cruz do Calvário. Então leve contigo essa tarde, que Jesus Cristo te ama, acima de qualquer coisa. O povo pode falar, o seu marido pode falar coisa que você não quer ouvir. Às vezes eles falam, viu, irmão? É difícil, tem hora que a gente engole uns negócios secos, que os maridos falam, mas mesmo ele falando coisa que você não quer aceitar, que você não gosta, mesmo o seu filho, mesmo o seu patrão, de uma coisa você pode ter plena certeza, que Jesus Cristo te ama acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. E essa tarde, Ele te carrega no colo, Ele não te desamparou, Ele não te deixa, e Ele foi por mim e por você até o fim. Ele não rejeitou o cálice, mas Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigada, pastora Marisete. Obrigada, pastora Cássia. Eu quero aproveitar cantando essa canção e dizer uma coisa. Deixa ela no jeito aí. Eu vou cantar sobre a morte de Jesus, sobre a ceia. Na próxima ceia eu venho aqui e canto também. Estou só dando cutucando para a pastora Cássia aqui. Brincadeira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Não sai não, meu irmão. Fica só mais um pouquinho. Deixa eu só perguntar. Deve ser o dono do carro. Mas espera só um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta só para você. Uma. Se acontecesse agora, da trombeta soar, e Jesus Cristo chamasse os seus agora, todos esses bancos ficariam vazios? Todos esses bancos ficariam vazios? Todos nós, esta tarde, temos a convicção de que nós estamos nos braços de Deus, de que Deus é o nosso guia, de que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Irmãos, há 18 anos atrás, se a trombeta tocasse, eu ficaria. Há 13 anos atrás, se a trombeta tocasse, eu ficaria, por causa do problema que eu tinha com meu pai. Porque eu achava que era só ser crente, estava bom ir na igreja. Não é só isso. É preciso entregar a nossa vida completamente ao Espírito Santo de Deus. É preciso se entregar a Jesus. Eu sei que às vezes acontecem alguns acidentes no percurso, a gente tropeça, a gente se machuca, mas essa tarde é tarde de reconciliação com Deus. É tempo que Deus está chamando você de volta para a casa do Pai. Não para viver uma vida rasa, não. Não para ter a água só nos artelhos, não. Deus quer te encobrir com essa água do Espírito Santo de Deus. Deus quer inundar a sua vida, quer fazer de você manancial de águas vivas. Deus, essa tarde, está chamando você para uma vida plena. Para uma vida plena. Tem alguém aqui essa tarde que deseja entregar a vida totalmente a Jesus? Entregar o seu coração, entregar a sua casa, entregar tudo nas mãos do Senhor, entregar os seus sentimentos, entregar a sua família, entregar a sua vida a Jesus. Você que ainda não fez, ou você que já fez e não tem mais certeza nem convicção de que você pode estar com Jesus se Jesus voltar agora, eu quero chamar você. Vem até aqui à frente, por favor. É um momento de guerra, irmãos. Nós estamos guerreando. E você que precisa de uma oração de volta para a casa do Pai. Volta para Jesus. Tem uma irmã voltando aqui agora. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus. Tem mais irmãs vindo ali. Glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando, irmãs. Pode vir, meu irmão. Pode vir. O Pai está aqui de braços abertos. Ele está de braços abertos. E a Bíblia diz que existe um momento
que existe festa no céu. A Bíblia não diz que quando tem milagre, tem festa no céu, não, irmão. A Bíblia não diz que quando um aleijado anda, ou quando um cego vê, tem festa no céu, não. Mas a Bíblia diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando uma alma aceita Jesus, aí sim há festa no céu. Então neste momento tem uma grande festa, os anjos estão cantando, adorando, o Senhor se levanta do seu trono para receber agora. Aleluia, glória a Deus. Pode vir, querido. Pode vir, querida. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Enquanto eu canto essa última canção, você tem a oportunidade de vir até aqui à frente e se reconciliar com Jesus e voltar para a casa do Pai. Você que precisa estar de volta com Jesus e caminhar até o fim com Ele. Aleluia, glória a Deus. Pode soltar, querido, aleluia. Continue intercedendo, irmãos, nós estamos em guerra. Continuamos em guerra, porque Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Continue, querido, adorando, continue adorando, continue adorando. E você que deseja ter um encontro com Jesus, ainda há tempo, ainda há lugar nessa casa para você. Deus te espera de braços abertos, aleluia. Mutilado por mim, sacrifício de amor, numa cruz se entregou, como um cordeiro mudo ele foi, o seu corpo o pão, o seu sangue e o vinho, a minha redenção. Veio pela dor do meu Senhor, a coroa que era minha, Ele usou. Todos os meus pecados Ele carregou. E a morte que era minha, Ele morreu. Sua face marcada pela dor, mas o seu coração cheio de amor. E esta ceia é para lembrar o sacrifício do Senhor. Eu me lembro das suas mãos, o grande prego perfurou, e aquela cruz que era maior, e o seu corpo arrebentou, uma lança perfurou o seu corpo. Eu não merecia nada, mesmo assim Ele me amou e foi até o fim. Ele foi até o fim por mim e por você, queridos. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele não rejeitou a cruz, mas Ele foi até o fim. Aleluia, por mim e por você. A coroa que era minha, Jesus usou. Todos os meus pecados Ele carregou na rude cruz. E a morte que era minha, Jesus morreu. Sua face marcada pela dor, mas o seu coração cheio de amor. Essa ceia
seu corpo arrebentou, uma lança perfurou o seu corpo. Eu não merecia nada, mesmo assim ele me amou e foi até o fim. Eu não merecia nada, mesmo assim ele me amou e foi até o fim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos orar, irmãos. Eu queria que a pastora Cássia orasse como pastora dessa igreja. Eu só queria que as mulheres olhassem só um pouquinho antes da pastora Cássia. Olhe para trás, só um pouquinho, vocês que vieram até aqui à frente. Olhe para trás. Estão vendo essas mulheres? Estão vendo esse povo? Essa é a sua nova família. Você pode aplaudir ao Senhor por essas novas vidas que estão aceitando a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa continuar abençoando, continue firme na presença do Senhor, porque Ele é com cada uma de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.